te adoramos, te adoramos, em espírito, em verdade, te adoramos, te adoramos. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver. Rei dos reis e Senhor, te entregamos nosso viver pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, pra te adorar, ó Rei dos reis. Foi que eu nasci, ó Rei Jesus. Meu prazer é te louvar, meu prazer é estar nos átrios do Senhor. Meu prazer é viver na casa de Deus, onde flui o amor, ministrando louvor, onde flui o amor. Graça e paz, irmãos. Louvado seja Deus, estamos reunidos mais uma vez na noite de hoje, domingo, dia 19 de abril. Graças a Deus, caminhando já para a metade, passando da metade do mês, já pensando no mês de maio que se aproxima. Mais uma vez juntos, ainda que fisicamente distantes, sem uma perspectiva ainda de quando nós poderemos nos reunir aqui na igreja, no templo, para celebrarmos o nome do Senhor. Mas, de toda forma, como Deus tem nos abençoado nesses dias, nesses domingos, nessas semanas, mesmo de longe, através do recurso da mídia, mas o Senhor tem nos aproximado e nós temos louvado o Senhor juntos. Sejam muito bem-vindos, onde você estiver, com a sua família, na sua casa, ou enfim, seja muito bem-vindo aqui nesta noite, a gente possa celebrar o santo, bendito nome do nosso Deus. Que Ele se faça presente com todos nós e Ele receba o culto, a adoração, o louvor que nós queremos prestar a Ele juntos nesta noite, no nome de Jesus. Graças a Deus. Eu quero convidar você, onde está, para que você feche os seus olhos e nós vamos orar ao Senhor no início desse culto, pedindo a Ele que, acima de tudo, a presença dEle seja conosco e faça toda a diferença nos nossos corações. Oremos ao Senhor. Pai celestial, Deus bendito, louvado seja o teu nome. Pai, o Senhor é digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. E nesta noite, ó Pai, nós queremos te exaltar, nós queremos te apresentar as nossas vidas. E nós queremos, ó Pai, que essas vidas de cada um de nós na tua presença sejam um sacrifício agradável ao Senhor. Que o louvor, que a adoração do nosso coração seja em espírito e em verdade. Que de fato, ó Pai, os nossos corações estejam abertos, que as nossas mentes estejam dispostas na presença do Senhor
para glorificar e para aprender do Senhor nessa noite. Seja engrandecido, Deus da nossa vida, em cada coração, em cada vida que neste momento celebra ao Senhor juntamente conosco. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Dessa forma, eu quero ler um texto com os irmãos, texto da palavra do Senhor, texto muito conhecido nosso, que se encontra no Evangelho de João, capítulo 4. Evangelho de João, capítulo 4, do versículo 19 até o versículo 23. Esse texto ele dá um sentido, ele dá uma referência para o nosso culto, a nossa adoração nesta noite. O texto ele caminha, ele dá seguimento àquela história que nós conhecemos da mulher samaritana, aquela mulher que tinha muitas dúvidas e muitas necessidades na sua vida, mas ela teve um privilégio de se encontrar com Jesus. E não obstante todas as suas lutas e dificuldades, as suas dúvidas, nesse encontro com Jesus, ela pôde ouvir do Mestre algo que foi tão magnífico, tão maravilhoso, tão transformador para a vida dela. E nós queremos que seja para a nossa vida também. Então, na continuidade do texto, capítulo 4, versículo 19 em diante, diz o seguinte: Senhor, disse-lhe a mulher, vejo que tu és profeta. Os nossos pais adoravam neste monte. Vós, entretanto, dizeis que em Jerusalém é o lugar onde se deve adorar. Disse-lhe Jesus, mulher, podes crer-me, que a hora vem, quando nem neste monte, nem em Jerusalém adorareis o Pai. Vós adorais o que não conheceis. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade. Porque são estes que o Pai procura para seus adoradores. Até aqui o texto da palavra do Senhor. Adoradores. Esta é a palavra-chave do texto. E nesses dias, irmãos, ouvintes, nesses dias de quarentena, de coronavírus, nesses dias de distanciamento, ainda que seja assim, isso não deve fazer diferença no nosso coração. Somos servos de Deus, somos adoradores de Deus. E independente das circunstâncias, independente dos nossos anseios, das nossas necessidades, das nossas vontades, dos nossos sonhos e propósitos, independente de qualquer coisa, com nosso Deus, o nosso relacionamento precisa ser e precisa continuar sendo em espírito e em verdade. Então você é convidado nesta noite, assim como aquela mulher, assim como os samaritanos, que você seja nesta noite, mais do que nunca, verdadeiro adorador. Que o seu relacionamento com Deus seja absolutamente íntegro, sincero, para a glória do nome dEle. Amém. E desta maneira, a gente canta ao Senhor, a gente adora o Senhor, a gente louva ao Senhor, porque Ele é digno de toda a honra, de toda a glória e de todo louvor. Aí onde você está, cante conosco, celebre o Senhor conosco, adore ao Senhor, porque isso é o dever de todos nós e é o maior privilégio que nós temos, chegar à presença de Deus em adoração. Vamos cantar ao nosso Deus. Boa noite, irmãos, graça e paz. Que nessa noite nós possamos abrir os nossos corações e perguntar para Deus, Senhor, o que tem aqui que não é do Senhor, que o Senhor não gosta em mim? Que nós possamos pedir ao Senhor que Ele transforme o nosso coração, que torne o nosso coração como o dele e que nós possamos o adorar a cada dia mais em espírito e em verdade, e com todo o amor que vem dele e para ele. Se tu olhares, Senhor,
seja o teu santo nome. Senhor, que nós possamos, ó Deus, ter um coração igual ao teu. Senhor, que nós possamos ser verdadeiros adoradores, ó Pai, pois somente tu, ó Deus, é o único digno de todo louvor e de toda adoração. Hosana, Senhor, louvado seja o nome do Senhor. Amém. Eu
Eu estava agora ouvindo essas canções, e especialmente essa no final agora, e ali parado, fechei os meus olhos e fiquei imaginando, muito em breve, com a graça de Deus, quando nós vamos poder cantar Hosana nas alturas, só que juntos aqui, todo mundo junto, num barulhão maravilhoso na presença do Senhor. Estejamos orando por isso, para que isso seja uma realidade, e uma realidade muito em breve no meio da nossa igreja. De fato, irmãos, a gente sente muita falta. É muito estranho. Eu tenho dito a alguns irmãos que eu tenho 30 anos de ministério e já há 34 anos na frente da igreja, pregando quase que todo domingo. E em 30 ou 34 anos de ministério, eu nunca tive uma ocasião tão grande em que eu não estivesse junto com a igreja, junto com os irmãos, cultuando ao Senhor. Então é bastante estranho esta sensação, e eu imagino que para os irmãos também seja assim. Mas de toda maneira, Hosana nas maiores alturas, louvado seja o nome do nosso Deus. Eu quero convidar você a abrir a sua Bíblia comigo agora para a meditação da palavra do Senhor. Nesta noite eu quero pensar com os irmãos no texto de Mateus, capítulo 23. Mateus, capítulo 23, do versículo 1 até o versículo 12. Mateus 23, de 1 a 12. Acompanhe na sua Bíblia a leitura do texto, que diz o seguinte: Então falou Jesus às multidões e aos seus discípulos. Na cadeira de Moisés se assentaram os escribas e os fariseus. Fazei e guardai, pois, tudo quanto eles vos disserem. Porém, não os imiteis nas suas obras, porque dizem e não fazem. Atam fardos pesados e difíceis de carregar, e os põem sobre os ombros dos homens. Entretanto, eles mesmos nem com o dedo querem movê-los. Praticam, porém, todas as suas obras com o fim de serem vistos dos homens, pois alargam seus filactérios e alongam as suas franjas. Amam o primeiro lugar nos banquetes e as primeiras cadeiras nas sinagogas, as saudações nas praças e os serem chamados mestres pelos homens. Vós, porém, não sereis chamados mestres, porque um só é o vosso mestre, e vós todos sois irmãos. A ninguém sobre a terra chameis vosso pai, porque só um é vosso pai, aquele que está nos céus. Nem sereis chamados guias, porque um só é vosso guia, o Cristo. Mas o maior dentre vós será vosso servo. Quem a si mesmo se exaltar será humilhado, e quem a si mesmo se humilhar será exaltado. Amém. Eu quero pensar com os irmãos nessa noite sobre o tema, que é o tema do momento, que é a necessidade do momento, máscaras, né? Máscara. Nós estamos aí precisando cada vez mais usar máscaras. E o tema que eu quero abordar com os irmãos nessa noite é bem nesse sentido. Máscara no rosto e não no coração. Máscara no rosto e não no coração. Hoje, no nosso país, no Brasil, o instrumento mais essencial, acho que não tem outro, até mais do que o próprio álcool gel, né, tem sido a máscara. Aqui no nosso estado de Goiás, a partir de amanhã, se não houver mudanças, o novo decreto do governador do estado deverá instituir a obrigatoriedade do uso da máscara para todas as pessoas que estiverem fora de casa. É uma ordenança, é um regimento, é uma determinação das autoridades de saúde através do governo do estado. E nós todos, eu creio, sem exceção, entendemos a essencialidade do uso da máscara, né? E aí a gente sabe que o brasileiro é muito criativo e a gente já tem visto isso, né? Vai ter máscara de todo modelo, de todo jeito, de toda cor, máscara colorida, cor de rosa, azul, verde. Eu já estou encomendando uma verde para mim, em função do time que eu torço. Enfim, né? Mas pensando em máscaras, né? As máscaras, elas remontam à Grécia Antiga. Máscara não é uma coisa nova. As máscaras, elas remontam à Grécia Antiga.
Mas ela se espalhou por todos os povos. Então, todos os povos, em todos os lugares do mundo, têm uma noção clara do que seja máscara e fazem uso delas, né? E, basicamente, as máscaras ao redor do mundo, elas são divididas em 3 categorias. Religiosas, teatrais e festivas. Então, basicamente, essas são as 3 categorias de máscaras. Mas, apesar do uso diversificado hoje em dia, em resumo, hoje a gente está usando máscara para nenhuma dessas 3 razões que a gente falou aqui, mas estamos usando máscara para um outro fim, que é o fim de saúde. Mas, independente desses uso diversificado, máscara é um artifício que tem um propósito muito próprio, muito significativo. O propósito da máscara, de fato, é esconder. Esse é o propósito dela, principal, é esconder. Ou, se você quiser ser bondoso, você pode dizer que é o benefício de proteger, né? O substantivo, ele deu origem ao verbo, que é o verbo mascarar. E o verbo mascarar significa literalmente o quê? Disfarçar, falsificar a aparência. Ou seja, em última instância, esconder a verdade. Esta é a razão do uso da máscara. A Bíblia fala do coração. E quando a Bíblia fala do coração, ela traz algumas ideias muito interessantes que precisamos considerar aqui. Por exemplo, em Jeremias capítulo 17, versículo 9, Jeremias falando do coração, ele diz o seguinte: enganoso é o coração mais do que todas as coisas. O sábio Salomão, em Provérbios capítulo 19, versículo 21, falando do coração, ele diz assim: muitos propósitos há no coração do homem. Então, o coração é um recipiente de inúmeros propósitos. E quando a gente lê 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7, a gente vai se lembrar daquele texto que fala da unção de Davi como rei de Israel por Samuel. Deus, então, conversando com Samuel, ele diz o seguinte: olha, o homem, ele vê o exterior, mas Deus vê o coração. E assim vai, há tantos outros textos dizendo essas coisas. Mas uma pergunta aqui é: o que tudo isso tem a ver conosco? O que tudo isso tem a ver com as nossas vidas? O texto que nós lemos agora, de Mateus capítulo 23, de 1 a 12, demonstra para nós um descontentamento acentuado de Jesus com os escribas e fariseus. Se você observar aí no versículo 2, Jesus diz assim: na cadeira de Moisés se sentaram os escribas e os fariseus. O que isso quer dizer? Ninguém melhor do que eles, do que os escribas e fariseus, para conhecer a Deus. Ninguém melhor do que eles para amar a Deus e honrar a Deus, acima de todas as coisas. E, portanto, ninguém melhor do que eles para conduzir o povo, os israelitas, o povo de Deus, de acordo com a lei do Senhor. Só que a realidade era outra. Por isso o descontentamento de Jesus. Por assim dizer, os escribas e fariseus possuíam o coração mascarado. Esse é o grande problema que o texto nos apresenta. E nesse texto, Jesus apresenta para nós, conosco aqui, 3 considerações a partir dos escribas e fariseus. E essas considerações devem fazer parte da nossa reflexão, minha e de vocês, de todos nós, nesta noite e sempre. 3 considerações de Jesus a partir dos escribas e fariseus. Em primeiro lugar, num texto um pouquinho antes desse que lemos, que é Mateus capítulo 22, versículo 34 ao versículo 40, numa conversa com os discípulos e a multidão, mas também com os fariseus e saduceus e escribas, Jesus mostra, em primeiro lugar, o princípio de todas as coisas. Jesus mostra que todas as coisas, toda a existência humana, depende absolutamente do quê? Do amor a Deus acima de todas as coisas. E por amar a Deus acima de todas as coisas,
o próximo se torna a nossa prioridade em todos os nossos propósitos, em todas as nossas preocupações. Principalmente considerando que o povo de Deus deve ser testemunha para todos aqueles ao redor do mundo. Então o texto, Jesus vai falar sobre o maior mandamento, que é amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo mandamento é amarás ao teu próximo como a ti mesmo. Este é o princípio de tudo. Jesus faz essa consideração exatamente para uma parte dos religiosos da sua época. Em segundo lugar, a segunda consideração que Jesus faz está no texto que lemos, Mateus capítulo 23, do versículo 8 ao versículo 12. Em primeiro lugar, ele fala sobre o princípio de tudo. E em segundo lugar, ele vai falar sobre o propósito final de todas as coisas. Qual é o propósito final de todas as coisas? Jesus declara aqui, nesse texto, o objetivo final de todas as coisas, de todas as pessoas, que é o próprio Deus. Nós somos criados por Deus e para Deus. Então, o propósito é Deus. Israel era povo de Deus. A igreja é povo de Deus, chamado pelo nome de Deus. Então, não pode ter outro propósito. O propósito final de todas as coisas, de todas as situações é Deus. E aí Jesus então coloca nesse texto aqui para os escribas e fariseus e para a multidão, dizendo assim, olha, se Deus é o propósito final, então ele diz assim, a ninguém chameis de mestre. Por quê? Porque só pode haver um mestre. Esse é o seu mestre. E isso quer dizer que a lei única que nós devemos seguir é a lei do Senhor, versículo 8. A ninguém chameis de vosso Pai, porque só há um Pai, que é o Senhor. Ou seja, a entrega da sua vida, o cuidado pela sua vida, a confiança que você deve depositar em alguém sobre a sua vida, precisa ser unicamente a Deus, versículo 9. Em terceiro lugar, a ninguém chameis de guia. Por quê? Porque um só é o vosso guia, versículo 10. Ou seja, os únicos caminhos que nós devemos seguir na nossa vida são os caminhos do Senhor. Esse é o propósito de toda a nossa vida. Por quê? Porque nós somos nascidos de Deus para Deus. Então Jesus mostra aqui o propósito final de todas as coisas. E o propósito final de todas as coisas é Deus. E olha, meus irmãos, isso até hoje não mudou. Não mudou para os israelitas e não muda para nós hoje, não muda para a igreja. Deus é o fim absoluto, o propósito final de todas as coisas e da nossa vida. Mas em terceiro lugar e último lugar, Jesus faz uma terceira consideração. O princípio de todas as coisas, o propósito final de todas as coisas, em terceiro lugar, em função disso, a realidade diária em todas as coisas. Capítulo 23, do versículo 1 ao versículo 7. A realidade diária em todas as coisas. Para que o maior de todos os mandamentos seja cumprido e o propósito final de todas as coisas seja alcançado, o coração de cada pessoa envolvida nisso precisa ser íntegro. E todas as intenções de cada coração precisam ser sinceras. Infelizmente, os escribas e os fariseus praticavam o que nós podemos chamar aqui de um desserviço ao povo. Eles eram os líderes religiosos, eles eram os que mais entendiam da lei, entendiam de Deus, mas eles praticavam um desserviço ao povo. As práticas dos escribas e fariseus eram absolutamente fora do padrão de Deus. As suas práticas, no entanto, servem nesta noite para nós como um alerta de como deve ser o nosso proceder. E eu quero chamar a sua atenção para isso. Como deve ser o nosso proceder diário hoje, como servos de Deus, usando máscaras apenas no rosto e jamais no coração? Há três coisas que esses versículos nos apresentam. As práticas de hoje, em primeiro lugar, elas precisam ser baseadas, versículos 3 e 4, em palavras verdadeiras. Palavras verdadeiras. O problema dos escribas e fariseus tinha um nome só. Era a hipocrisia. O que é hipocrisia? Hipocrisia é a arte de exigir dos outros aquilo que você não pratica. A hipocrisia, ela não desqualifica a verdade,
Mas a hipocrisia descredencia o modelo. O que eles ensinavam era verdade e continuava sendo verdade. Mas eles, como modelos de verdade, estavam descredenciados por causa da hipocrisia. Jesus nos ensina que, por exemplo, em Mateus 5,37, Jesus nos ensina o seguinte, que a nossa palavra precisa ser como? Sim, sim e não, não. E ele diz mais, o que disso passar vem do maligno. Paulo, muitos anos depois, escrevendo em Efésios capítulo 4, versículo 25, ele dá um conselho muito básico para os crentes. Ele diz assim, por isso, deixando a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. Esta é a vida diária, palavras verdadeiras. E o salmista Davi, no Salmo 19, versículo 14, ele conclui esse ponto conosco dizendo assim, que as palavras dos meus lábios e o meditar do meu coração sejam agradáveis a Deus. Palavras verdadeiras. Este deve ser o nosso proceder diário, como crentes sem máscara diante de Deus. Em segundo lugar, as nossas práticas diárias, elas precisam ser baseadas, no versículo 5, em ações altruístas. O que isso quer dizer? O problema dos escribas e fariseus era o que nós chamamos aqui de segundas intenções, ou a vaidade dos seus próprios pensamentos. Em outras palavras, a dissimulação. Eles eram mestres em dissimular. Jesus, ele ensinou algumas coisas muito interessantes para nós. Jesus ensinou, por exemplo, que quando a nossa mão esquerda, por exemplo, fizer alguma coisa, a direita não deve ficar sabendo. Jesus também nos ensinou que as nossas orações, que os nossos jejuns, que as nossas esmolas, elas devem acontecer de que maneira? Em secreto. E somente o nosso Deus que vê em secreto é que vai recompensar por estas ações. Esta não era a prática dos escribas e fariseus, mas nós somos ensinados a cada dia desenvolvermos ações altruístas. Em terceiro lugar, a nossa prática diária deve ser baseada, versículos 6 e 7, em sentimentos desapegados. O que quer dizer isso? O problema dos escribas e fariseus era o senso de primazia. Gostavam, entre outras coisas, de serem chamados filhos de Abraão, ou mais, serem chamados de filhos de Deus. Mas interessante que em um desses discursos com Jesus, quando eles rogaram para si mesmos a ideia de que eles eram filhos de Abraão ou filhos de Deus, Jesus disse que eles estavam mais para filhos do diabo. João 8,44. Mas por que Jesus disse uma coisa tão dura dessas? Por uma simples razão. Por causa do mesmo sentimento que transformou um anjo de luz em diabo, que é o quê? A soberba. O que é a soberba? A soberba é querer ser o que não é usufruir daquilo que você não tem direito. Esta foi a prática de Lúcifer. E os fariseus estavam se profissionalizando em fazer esse tipo de coisa. Jesus ensinou sobre isso o seguinte: quem quiser ser o maior entre vós, seja exatamente aquele que vai servir. Marcos capítulo 9, versículo 35. O apóstolo Paulo, falando sobre Jesus, ele disse o seguinte em Filipenses 2, versículos 6 e 7. Falando de Jesus, ele, mesmo sendo Deus, não julgou como direito o ser igual a Deus. Muito pelo contrário, ele a si mesmo se esvaziou, assumindo a forma de servo. E que nos ensine João Batista, em João 3,30, quando ele disse sobre Jesus: importa que ele cresça e que eu diminua. Portanto, meus prezados irmãos, como deve ser a realidade diária em todas as coisas da nossa vida, com um coração sem máscaras, palavras verdadeiras, ações altruístas e sentimentos desapegados. O que nós concluímos então desta palavra?
Jesus, em Marcos capítulo 4, versículo 22, Jesus disse algo muito difícil para alguns e muito gratificante para outros. Jesus disse o seguinte: nada há encoberto que não venha a ser revelado. E se você acha que esse texto é difícil, imagina o texto que Paulo diz em 1 Coríntios capítulo 4, versículo 5, quando Paulo diz o seguinte: portanto, nada julgueis antes do tempo, até que venha o Senhor, o qual não somente trará à luz as coisas ocultas das trevas, mas também manifestará os desígnios dos corações. E então, cada um receberá o seu louvor da parte de Deus. Difícil, né? Da gente pensar que Deus, ele sonda os nossos corações, ele conhece os nossos pensamentos mais profundos. Não há nada que esteja por detrás da máscara que o Senhor não veja tão limpidamente, porque ele é o Senhor. E aí? Resta-nos dizer como salmista, orar como salmista e pedir a Deus uma coisa só: Senhor, tire a máscara do meu coração. Salmo 139, versículo 13 e 14, o salmista conclui esta mensagem conosco nesta noite dizendo assim: sonda-me, ó Deus, e conhece o meu coração. Prova-me e conhece os meus pensamentos. Vê se há em mim algum caminho mau e guia-me pelo caminho eterno. Amém. A palavra nessa noite diz: use máscara, mas apenas no rosto, nunca no coração. Que o Senhor possa sondar a sua mente e o seu coração. E se porventura houver aí alguma coisa que esteja obscurecida, escondida, amarrada, agarrada ao seu coração, peça ao Senhor que sonde o seu coração. Veja se há em você algum caminho mau e possa conduzir você pelos caminhos do reino de Deus. Esse é o nosso desejo nesta noite, em nome de Jesus. Vamos orar a Deus para que Ele possa completar esta palavra rica, abençoadora, no coração de cada um dos meus irmãos e irmãs. Pai Celestial, louvado seja o Teu nome pela Tua palavra bendita. Ela é a Tua palavra, Senhor. Ela não depende de nós, ela não precisa de nós para fazer o que ela veio para fazer, porque ela é a palavra que procede da boca de Deus. E a começar do meu coração, Pai, eu peço que o Senhor possa sondar mentes e corações de cada pessoa que ouve esta palavra nesta noite. E o Senhor possa sondar e ver se há algum caminho mau, alguma obscuridade, alguma coisa mascarada, alguma coisa que não pertença ao Senhor. Mas o Senhor possa conhecer tudo isso e purificar o nosso coração, para que estejamos abertos, limpos, livres na Tua presença, para que o nosso louvor, para que a nossa adoração, para que a nossa vida seja em espírito e em verdade. Completa essa palavra, portanto, no nosso coração, Senhor. Nós oramos em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Graças a Deus. Estamos chegando já para os finalmente do nosso culto nessa noite, e como temos feito todo domingo, nós temos deixado com os irmãos algumas palavras que nós temos chamado de palavras de orientação. Nós ainda não sabemos por quanto tempo iremos ficar exatamente da forma que estamos, então essas palavras elas continuam tendo um valor muito precioso para a vida da nossa igreja. Então, em primeiro lugar, eu quero continuar considerando com os irmãos o contato uns com os outros durante a semana. E nessa semana eu quero solicitar dos irmãos que deem uma atenção mais especial para os idosos da nossa igreja. Nós temos muitos idosos. A gente ainda tem uma vida mais dinâmica, mais diferente, e a gente não tem tanto risco, muitos de nós, como os nossos idosos. Imagina como eles estão nesse instante, sem poder sair de casa, sem poder vir à igreja e sem muitos lugares.
e sozinhos. Então, nesse contato que os irmãos têm feito por telefone, que a gente tem frisado isso, evite, principalmente com os idosos, evite a mensagem de texto. Eventualmente, eu estava fazendo isso com alguns irmãos da igreja, mandando mensagem de texto. Aí uns 2 ou 3 irmãos, algum tempo atrás, pastor, eu fico tão feliz que o senhor manda mensagem para mim, mas posso pedir um favor? Manda mensagem de áudio, pastor. Eu tenho muita dificuldade de ler os textos. Eu não enxergo direito, não sei ler direito. Isso é normal, gente. Aí eu parei com esse negócio. Então eu mando áudio, ou então eu ligo. Então eu quero te falar isso, principalmente para os idosos. Ligue, tá bom? Dê uma ligada, converse com ele, pergunte alguma coisa, vê se está precisando de alguma coisa. Lê um texto bíblico com ele e ore com eles por telefone. Eu acho que vai fazer muito bem para os idosos da nossa igreja, tá bom? Então essa palavra reafirmada com os irmãos. A segunda palavra que eu quero dizer é sobre os nossos dízimos e ofertas. Você está vendo, está aparecendo aí na sua tela, você está vendo aí embaixo o número da conta corrente da nossa igreja. Então anote, como o pessoal costuma dizer, porque é rápido, tira uma foto rapidinha da tela aí para você guardar isso, e aí você pode fazer isso. Peça a alguém, se você não conseguir, mas faça isso, tá bom? Vá ao banco, faça um depósito na conta da igreja, porque a vida continua, a igreja tem as suas despesas, a vida segue, e nós precisamos disso, isso é importante, tá bom? Mas eu quero dar uma palavra em nome do nosso tesoureiro. Se por acaso você achar isso difícil, de repente, por alguma razão, você tem a limitação de mobilidade, é difícil você ir ao banco, ou achar alguém que faça isso para você, tem problema não. Tá bom? E você quer abençoar a vida da igreja? Faz o seguinte, fale comigo ou fale diretamente com o nosso tesoureiro e ele tem todo prazer, toda a disponibilidade de passar na sua casa e servir você também, tá bom? Então não deixe de ser abençoado por causa disso, ok? Então esta palavra para os irmãos. E a terceira e última é sobre as nossas mídias, a nossa rede social. Então a gente tem, já disse e volto a dizer, inscreva-se no nosso canal do YouTube. Isso vai ajudar muito a gente a abençoar outras pessoas, outras vezes, que vai facilitar a visualização das mensagens que a gente tem postado toda semana, tá bom? Então o endereço está aí, você pode verificar aí, anote, e entre lá e se inscreva. E como eu não sei quantos viram, mas no domingo passado, o nosso irmão Fernando, ele fez uma colocação muito interessante lá e eu quero repetir aqui. Se você conhece pessoas, você tem aí o endereço, então se você conhece pessoas que seria tão bom ele receber uma mensagem da palavra do Senhor, receber a oração, receber uma música ao seu coração, você entende que será uma bênção, compartilhe o endereço da igreja para que ele possa assistir ao culto, ele possa participar do culto onde ele estiver. Faça isso, compartilhe a bênção de Deus com as pessoas que você puder, tá bom? E no mais, como crentes que somos, vamos obedecer à lei. Não seja rebelde, não seja teimoso, seja cuidadoso, tá bom? Se é para usar máscara, use. É desconfortável? Eu sou o primeiro a dizer que é. Mas use, é importante. Lave as mãos, use álcool gel, evite sair de casa, só em extrema necessidade. Compartilhe pelas redes sociais com os irmãos. Seja crente, seja humilde, seja de coração sincero na presença do Senhor e tenha uma excelente semana com a bênção do nosso Deus. Eu quero convidar você a fechar os seus olhos aí onde você está. E nós vamos orar, encerrando o nosso culto nessa noite, com muita alegria, mesmo sentindo a falta dos irmãos, sentindo a falta de abraçar, de encostar, mas na alegria de saber que nós estamos juntos diante de Deus em culto. Então, que você sinta essa alegria e fortaleça o seu coração com essa alegria da presença do Senhor. Vamos orar. Nós teremos a bênção e depois da bênção, a última música do culto, eu quero convidar você a cantar também e assim estará encerrado o nosso culto em nome de Jesus. Oremos. Pai querido, estamos felizes porque compartilhamos acima de tudo da presença do Senhor. Vai ser muito bom, não há nada que se compare a isso. Pai, nessa noite nós fomos edificados com cânticos, com a oração, com a leitura da Tua Palavra, com a reflexão bíblica.
E sabemos, ó Deus, que essa palavra tem um propósito, acima de tudo, de abençoar o nosso coração. Pai, então que o Senhor possa completar essa palavra em nós e que o nosso coração seja sincero diante do Senhor. Não obstante sermos pecadores, termos tantas dificuldades, Pai, mas pela Tua graça, torne-nos, ó Deus, verdadeiros adoradores na Tua presença. Abençoe a nossa semana, cada dia dessa semana. Abençoe os irmãos, aqueles que estão podendo trabalhar, aqueles que não estão podendo trabalhar, aqueles, ó Deus, que são do grupo de risco, os nossos idosos, as nossas crianças, todos os nossos irmãos. Cuida de nós, Pai. Nos alegre o coração, nos anime com a Tua presença, que a alegria do Senhor seja a nossa força nessa semana, e que o povo do Senhor esteja forte e firme, servindo ao Senhor e testemunhando acima de tudo, como crentes que somos, através da observância das leis. Assim seja, Pai, na vida de cada um de nós, em nome de Jesus. Amém. E que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus, o nosso Pai, a comunhão, as consolações do Espírito Santo de Deus, seja com cada um de nós, com todos nós, onde cada um dos teus servos estiverem, e assim seja, até a volta gloriosa de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém. Encerrado o nosso culto, agora a última música que nós vamos celebrar juntos, que Deus abençoe a todos os irmãos.